Mestre Ronaldo da Rocha. Levanta-te, Paulinho Paes. Agora que vais ficar no meu lugar, tens que me garantir que Afonso Henriques não viola o pacto celebrado entre o Conde Henrique e do Raimundo, quando casara com as filhas do rei Afonso VI de Leão e Castela. Nesse acordo e nesse pacto, era estipulado que todo o território conquistado a sul de Leão e de Castela ficaria para o Raimundo e todo o território conquistado a sul do condado portucalense ficaria para o Conde Henrique. E assim Dom Henrique ficava com uma varanda para o mar. Sim, por vontade deles, se quedaria a Galiza para Afonso Henriques e Leão e Castela para Dom Raimundo. Mas porque Afonso Raimundos não respeitou o pacto. E não se queda com Leão e Castela e com aquilo que vier a ganhar assim. Porque Afonso Henriques precisa... Dom Raimundo precisa de chão com mar e para isso precisa da Galiza. Mas ele sabe que Afonso Henriques vai querer a Galiza. Pois sabe, mas reinar é ir gerindo os acontecimentos. Dom Afonso Henriques tem que esquecer desse pacto e daqueles a quem ele chama pai e tio. Os tempos não volvem. Temos que conquistar território a sul do Tejo. E estabelecer a ordem do templo aqui a meio do Tejo. Santarém era uma boa possibilidade, mas está sob a jurisdição de Lisboa e, por isso, de Roma. Sim. Quando Afonso Henriques quis conquistar Lisboa, pediu ajuda aos cruzados que iam a caminho da Terra Santa, da Segunda Cruzada, e autorizou. Só que os cruzados impuseram uma regra. Serem eles os primeiros a entrar em Lisboa. E entraram, saquearam, mataram judeus, mouros e cristãos, e até o próprio bispo cristão. Mas como iam em cruzada, estavam à ordem de Roma. O Papa nomeou o bispo Gilberto Estaquinhos, bispo de Lisboa. E assim, Roma ficou a controlar toda a diocese, incluindo Santarém e as propriedades da Ordem do Templo. Sim, e andamos nisto há 11 anos. Veremos o que Afonso Henriques conseguiu. Ele há de estar a chegar. Gloria
títulos, beijaremos ambos a mão do futuro mestre Cláudio Paes. Fico contente. Conseguiste chegar a acordo com o Bispo de Lisboa? Esse filho de uma rameira, parido pelo cu, cá de morrer afogado na beira da iguca dos vagos. Há 11 anos que está deslumbrando. Mestre, apresentei-lhes o nosso plano. Disse ao Bispo, se os templários tivessem a predisposição de ceder os seus direitos sobre Santarém, estaria ele, num ato de boa-fé, disponível para ceder algumas terras agrícolas, não muito valiosas, do termo do Diocese de Lisboa ao norte, junto ao termo de Ceras, com uma velha vila de voluta e um castelo em ruínas. E eu manhovo, retorquiu logo. É a cidade de Santarém, uma terra sem valor. E eu tive que imediatamente cortar a resposta. Não pugnam os templários pela pobreza? Então, e pelo ora et labora? Então que rezem, trabalhem e sejam poucos. E a Íbris triunfou. Íbris? Ganância, com vaidade. Foi isso mesmo, meu irmão. Tão baboso ficou com Santarém, que de imediato libertou as terras de Ceras de qualquer interesse e justificação do termo de Ceras para com a Diocese de Lisboa e com o Patriarcado de Roma. E assim temos finalmente o chão que queríamos. Por isso é que eu não lhes falei de Tamará. Senão eles podiam se lembrar do forçado que fizemos aqui há 25 anos atrás, em que perdemos 50 cavaleiros por os mouros estarem tão bem organizados e com tantas boas defesas. Tamará quer dizer águas doces, na voz deles. Tamará, tomará, tomar. É um bom nome para a nossa sede. Sede? E para a sede. No foral, que vais conceder a tomar, e aos seus residentes tratareis todos por igual. Quer a classe superior, quer a inferior. Quer cristãos, mouros ou judeus. E nós, templários, asseguremos a responsabilidade de administrar uma justiça equitativa. Por nossa parte, a Ordem do Templo criará um novo reino. Um reino livre da dependência de Roma, estendido a sul, até ao mar. E a Galiza? O meu primo Raimundo não fará escárnio no acordo que o meu pai e o pai dele fizeram. A Galiza terá de ficar para depois. Temos de travar a invasão moura na Espanha e fazê-la recuar até a África. Então temos que atravessar o mar. O nosso irmão Fuas Roupinho, alcaide de Portimós, tem lá uns sarracenos que são mestres na arte de navegar aquelas galés mouras e que são bem melhores que as nossas. Então teremos que ter mistérios de coisas súmulas marinhas. Anos que andamos a treinar esses mistérios. E para tal, é mistério resgatar o chão dos gentios. Falamos a morar. Nem só. Esses nem são os piores. Livrai-nos dos viados de Roma. Para nosso recato, teremos de erguer umas torres entre o Zézer e o Tejo, aqui à volta de Tomar. Dormes, Paiopel, Almorol, Cardiga, e fazer por aí umas atalaias e umas torres novas ali para o Almonte. Faz lá as torres novas que eu sei do chão. Mas olha lá, quanto é que custa fazer um castelo? Uma fortuna. E onde é que vai a ordem do tempo buscar tanto dinheiro? Isso é um segredo que passa da boca do mestre ao ouvido do seu sucessor. Boa obra fizeste com Serrigos. Vai em paz. Quando fores mestre, tens de contar o segredo, não é? Olha, quando cá voltar, quero ver esta pedra levantada. Sempre quero ver se é verdade que é a entrada da gruta que dá acesso ao Monte Cimeiro do outro lado do rio.
Concedeu-me a mão de sua filha Teresa e fez-me assim senhor do condado de Galiza. E conseguiste algum acordo com o Conde de Galiza? O teu primo Raimundo? Raimundo, sim. Ficamos de repartir o chão mal andaluz que conquistámos. Ele fica com as terras para o sul, Leão e Castela, e para Nascente, até Aragão. E eu fico com as terras a conquistar para o sul, desde a Galiza até o Mar dos Algarves. Ficaremos então com a banana ao lado. Os portulanos que dispomos confirmam a existência de terras para o ocidente do Grande Mar. Poderíamos então incitar o intuito de dar novos pontos ao mundo. Poder podíamos, Hugo, mas para tal grande tesouro teríamos que dispor. Foi por isso que pedi que viesses. Falei com o príncipe Anassi, o filho do chefe supremo do povo judeu, o exílio, o exilar. O exilar, sim. Conhece a história da gruta do Alibaba e dos 50 ladrões? Mas ele sabe onde fica e sabe o arco de César. Quer chegar a um acordo connosco. Anassi, meu irmão, bem-vindo. Dono do Henrique, do condado de Valença, és o príncipe Anassi. Anassi, seja bem-vindo. Agradeço muito a Deus por nos ter proporcionado este encontro. Esperemos que frutifique. Já dei conhecimento ao Henrique, conheceis o verdadeiro tesouro dele. Dizei mal, príncipe Anassi. E estás seguro de tal tesouro? É porque sem ele todos os nossos planos cairiam por terra. Imaginei um reino no meio da Europa que foi atacado por todos os reinos à sua volta, reduzido a escombros e forçado a pagar um pesado tributo. Se o rei desse destruído reino decidisse culpar os judeus pela catástrofe, declarar o seu extermínio e apropriar-se dos seus bens, poderia, em meia dúzia de anos, armar um exército que conquistaria todos os reinos ao seu redor. Conquistaria toda a Europa. Isso seria possível? Queira Deus que assim não aconteça. Agora, imaginai o que foi acumulado desde o tempo de Moisés, passando por Salomão, até chegarem os romanos e nos expulsarem da nossa terra com a roupa que tínhamos no corpo. Mas de certo que no templo tudo foi saqueado, tudo foi levado para longe. Meu senhor Conde Dom Henrique, não imaginais. Ninguém conseguirá imaginar tudo o que os larápios não conseguiram encontrar. O que levaram não foi nem a décima do que estava escondido. As moedas e as joias são tantas como as areias do mar. Tereis fundos para a vossa missão pelos séculos seguintes. Mas há algo que me intriga, Anassi. E por que colocarias tal tesouro ao nosso dispor? Porque o vosso desígnio vem ao encontro de um antigo anseio nosso, encontrar as 10 tribos perdidas. E à parte dessa miragem, eu teria uns judeus a ganhar com isso? O dinheiro parado, normalmente.
E onde está ele parado? Está o José Salomão, em Jerusalém. Cabem 2.000 cavalos, ou 1.500 camelos. E o estábulo tem vários níveis para baixo. Não insondável labirinto. Estás então connosco nesta demanda? Demanda Sim, de ir o homem à procura do mundo todo. de alma e coração. Do coração e alma. Obrigado. É saltar Jerusalém. Mas é preciso uma ânsia para tal propósito. Não é o mesmo que vai fazer a Espanha. Recuperar o chão às inquéritos. Faremos o mesmo na Palestina. Na terra onde Salvador foi supliciado. Na nossa terra santa. Ok, muito bem. E onde vamos buscar essa hoste? A ajuda do Papa. Do Papa. Constantinopla veio grito desesperado de ajuda contra os muçulmanos. Sirva isso de pretexto. Mandamos uma cruzada para recuperar o Vale. Mas e não seria melhor se aliciássemos Urbano II? Podemos pensar nisso. Aliciamos Urbano II para fazer um concílio que lhe quer o clero e ele limitará a Deus luta. Deus o quê? E prometerá a remissão dos pecados a quem morrer no combate ou na guerra. Veremos ricos e pobres pintarão uma cruz na túnica e farão uma cruzada para recuperar Jerusalém. Ninguém vai acreditar. Vão sim, amigo. Pensa a multidão. Como ensina Platão. Corre mais da persuasão do que da verdade. Mandamos uma cruzada para conquistar Jerusalém e outros tempos sagrados, como o Santo Sepulcro. E depois fundamos a nossa ordem. Do Santo Sepulcro? Ou do Templo de Salomão. Logo se ficará. Isso faz-me pensar. Em breve terão a vossa primeira aula, mas primeiro tenho que vos prevenir e pedir que guardem segredo de tudo o que aqui virem ou ouvirem. E porquê? Porque quem como nós gosta de estudar os antigos ensinamentos sobre os astros, o mundo e o homem, transmitidos dos antigos egípcios aos gregos e destes aos judeus e aos árabes, numa sucessão de anões às costas de gigantes, é considerado pela Eclésia Romana Católica, que tem a sua sede em Roma, como herético. Os seus perseguidores sabem julgar quem se desvie dos seus dogmas. Por isso, vos intimo a que guardem segredo de tudo o que presenciarem. Sejam prudentes. Lembrem-se que a prudência é um precioso auxiliar da respiração. E agora, para assistirem à vossa primeira aula, vou dividir-vos em 3 grupos. Como já observaram, com certeza temos aqui 3 jovens noviços que vos conduzirão a 3 diferentes aulas. Estes senhores que estão aqui, muito arrumadinhos, podem levantar uma das mãos, por favor. Muito bem. Os senhores são a turma A. Vão acompanhar este jovem noviço a uma aula de cosmografia.
Estes senhores que também estão aqui muito arrumadinhos, podem levantar as duas mãos, por favor. Até aqui. Pois, exatamente, as duas mãos. Pronto, podem baixar as mãos. Já sabem que levantaram as duas mãos. São a turma B, que vão seguir este noviço à aula de cartografia. As outras pessoas a quem eu não pedi para levantar coisa nenhuma são a turma C e vão acompanhar este noviço à aula de cavalaria. E agora vão e façam a alquimia. Transformem o chumbo da ignorância no ouro do conhecimento. Noviços, acompanhem as vossas turmas às salas de estudo, por favor. Outrora houve um rei digno desse nome. Esse rei chamou-se Artur. E tudo começou quando os golosos atentaram a Bretanha. Os romanos vieram pelo sul, os saxões pelo norte. Os romanos eram poderosos, eram senhores de um continente, tinham o luxo. Os saxões fugiam das terras inóspitas, fugiam da pobreza, fugiam do frio, fugiam de tudo. A batalha para os saxões era tudo conquistar. Para os romanos era tudo conquistar. Para os saxões era tudo pilhar. E o povo que vivia na Bretanha viu-se no meio de uma torquete que se apertava. Por isso muitos fizeram uma aliança com os mais fortes, com os romanos. Só que os romanos, quando começaram a ver o seu império decair no continente, abandonaram a Bretanha. E os saxões saltaram a muralha de Adriano. Lembras-te? Muralha que o imperador romano mandou construir para dividir a Bretanha em duas. Por essa altura, Uther Pendragon, que era o duque da Bretanha, conseguiu fazer a aliança de todos contra os saxões. Por isso todos o quiseram como rei da Bretanha e foram ter com o mago Merlin, que era o guardião da Excalibur. Excalibur? Excalibur é a espada que consignava o rei poderoso. A espada foi concedida. Uther foi aclamado rei. Mas só que logo, passado pouco tempo, Uther apaixonou-se pela esposa de um senhor nobre e fez-lhe um filho. Toda a concórdia se desfez. Os senhores nobres viraram-se uns contra os outros e Uther foi morto. E tiveram que esconder o filho dele, a quem deram o nome de Artur, para que não fosse morto também. E Merlin enterra a espada na pedra onde escreve uma frase. Quem tirar esta espada da pedra será o rei da Bretanha. Experimenta lá. Não consigo! Está presa! Foi o que disseram muitos dos que tentaram tirá-la. Ninguém conseguiu. Entretanto, passaram-se 14 anos. O tempo que um rapaz demora a tornar-se homem. E Merlin
Diz Arthur. Tira a espada. E conseguiu? Experimenta. Oh, agora foi fácil! Isso foi truque? Ah, não deve parecer excessivamente fácil para que todos a respeitem. Então, Arthur tirou a espada da pedra e foi aclamado rei da Bretanha. Ninguém o quis aclamar rei, porque ele era bastardo. Bastardo? Bastardo é um filho que é feito fora do casamento. Então, Arthur entregou a Excalibur a um senhor nobre e ajoelhou-se à sua frente e pede: faz de mim nobre. Faz de mim nobre. Com a espada na mão, o senhor nobre hesitou. Podia cortar o pescoço a Arthur e tornar-se o rei da Bretanha. Tinha a Excalibur, mas não o fez. E armou Arthur como cavaleiro, que se levante o rei da Bretanha a tudo. E foi assim que começaram as aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Tábua Redonda, que depois foram em demanda do Grau. Mas afinal, que é o Grau? Amanhã trataremos dessa demanda, porque hoje é tudo. E então, as coisas que eu te falei ontem, já as compreendeste entretanto? O quê? Aquela história do Quipérnico lá no céu da Nova? O Pérnico, sim. Não! Mas como é que queres que eu perceba? É muito complicado. Eu só faço 11 anos. Mas o que eu quero é que tu entendas também. Sim, mas o que eu vejo é que a Parvinha só está num ponto diferente do da manhã. Mas como é que ele pode estar parado? É que nem pensar. Vês? O que é que tu vês? Não vês nada. Nada de nada. Olhar não é ver. Isto é o sol. Senta-te aqui. De que lado é que está o sol? Está à esquerda. E como é que ele pode passar para a tua direita? Se o levares para a direita, claro. Só dessa forma? De que lado é que está o sol agora? À direita. E moveu-se? Não. O que é que se moveu? Eu. Errado, foi a cadeira. Sim, claro, mas eu junto com ela. A cadeira é a terra e tu estás assente sobre a terra. Compreendemos alguma coisa agora? Vós só fizestes andar a cadeira que eu estava sentado do lado e que não desta maneira. Se tivesse feito assim, eu tinha mais era caído. E isto é um grande facto. Se a terra rodasse assim, eu ficava mais era de cabeça para baixo. Vamos fazer de conta que isto é a terra. Não vais buscar exemplos desses, Sr. Mestre. Assim não vai sempre a água ao nosso moinho. Se a terra rodasse, eu de noite ficava de cabeça para baixo. Assim como assim, tu não queres saber. Sim, mas com exemplos pode-se sempre levar a água ao nosso moinho. Isto é a terra e tu estás aqui. A terra gira. E eu fico pendurado da cabeça para baixo. Sim, mas porquê que eu não caio? Porque há uma força que te impede de cair. A terra roda e mantém-se sempre por baixo de ti. Sim, mas porquê que eu não sinto que ela roda? Porque rodas juntamente com ela, como um carrossel. Tu e todas as coisas que estão sobre a terra. Isso é fantástico! Vai-te lá embora, amanhã continuamos.
Vasco Fernandes, envie os caminhos que persegues. Não a nós, senhora, não a nós, mas para a glória do vosso nome, senhor. Beijo-vos as mãos, dona Bataça Lascaras. Teria de ser eu a beijar as tuas, meu irmão. Cada um tem a importância que lhe é conferida pela sua missão. E a tua missão é mais importante do que a minha. Confirmam-se os rumores? Para o pior. Em França, o rei Filipe o Belo deu ordens para prender todos os templários na próxima sexta-feira, 13 de outubro deste ano de 1307. Sexta-feira, 13. Dia azarado. Por isso, o grão-mestre Jacques de Molay fez zarpar a frota templária no porto de La Rochelle para preservar a herança. Muitas das naus refugiam-se já no velho porto romano, junto a Sagres. É também tempo de fazer chegar a bom porto os portulanos. Aqui em Portugal, a rainha Dona Isabel está do vosso lado. Não deve ser estranho ter nascido em Aragão, o reino vizinho dos cátaros, e vós sois muito chegados. Todo o mundo, por mais diverso que seja, é um só. Sempre que te esqueceres de ti próprio e olhares à tua volta, sentirás que fazes parte de um todo. Transporás a barreira do teu corpo e passarás a integrar o absoluto. Tudo está em tudo. Um verdadeiro tesouro como este deve pertencer a toda a humanidade, mas por ora, aos que são dignos de o conhecer e os que ainda não o são. Cada um de nós deve cumprir a missão que lhe cabe. E a mim cabe levar este tesouro à Rainha de Portugal. Minha Senhora Dona Isabel, mandaram-me entregar-vos estes proclamos. Os céleres mapas da terra inteira, desenhados com todo o pormenor. Como te veio parar à mão este tesouro? O mestre Vasco Fernandes trouxe a notícia que os templários iam ser todos presos em França. A frota templária zarpou do porto de La Rochelle e acolheu-se nos nossos alcarres. Vasco Fernandes entendeu que era chegada a hora de partilhar os planos da ordem do tempo. Sempre é verdade que a Terra é redonda. Sim. E é ela que gira em volta do Sol e não o contrário. Se se soubesse o mundo que há por descobrir, o que tem de ser feito será decisivo para que este reino de Portugal protagonize a grande transformação da humanidade. Que ides fazer com eles? Dar conhecimento ao rei? O meu marido, Dom Dinis, tem preferido povoar o reino de Portugal. Ainda não é um visionário. O reino de Portugal acabou de conquistar a paz, senhora. Poucos anos passaram desde que o pai, El Rei do Afonso III, conquistou os algarves aos mouros. É tempo de semear. Que seja Bataça, mas o que o impede de semear o sonho? As companhias. Eis o vosso marido, senhora, com o mestre dos hospitalários. Minha senhora Isabel, grandes novas chegam neste tempo de festa, como é sempre que as cortes se reúnem. Grandes e contraditórias novas. O senhor vai hospitalar? Senhor, poderei dar-vos uma palavra antes de fazerdes a chamada à sala? Naturalmente que sim, minha senhora Isabel. Dizei. A sós? Vossa Majestade,
tem consciência que a Ordem dos Hospitalários defende os interesses do Rei de França? Sim, tal como até há pouco a Ordem dos Templários. Ainda no ano passado, Filipe o Belo, rei de França, teve de procurar refúgio da preceptoria do templo na sequência de uma rebelião provocada por uma sua desvalorização da moeda. Chegou mesmo a solicitar a sua inclusão na Ordem dos Templários. Que lhe foi recusada. Ouvimos rumores inquietantes de heresia que pairam sobre a Ordem dos Templários. O rei Filipe o Belo está ansioso por livrar o seu território dos Templários. Heresia é um pretexto conveniente. Temos também de ter em conta as posições de Sua Santidade o Papa. Há 4 anos, Filipe engendrou a morte e o rapto do Papa Bonifácio VIII e, muito provavelmente, a morte por envenenamento do seguinte, Benedito XI. A seguir conseguiu assegurar a eleição do seu próprio candidato, o arcebispo de Bordeaux, que tomou o nome de Clemente V e que terá, portanto, de aceder aos pedidos do rei de França. Um deles é a supressão dos Templários. Culpados ou inocentes, não importa. Vamos reunir as cortes e saber da sua inclinação. Chamem-se à sala. Recebemos 2 cartas sobre as quais as Cortes de Portugal tomarão posição. Uma do rei Filipe o Belo de França, informando que a tentativa de Sua Santidade o Papa Clemente V de unir a Ordem do Templo e do Hospital falhou. O grão-mestre templário Jacques de Molay negou o seu consentimento. Mais informa de que há denúncias que os templários renegam a cruz e que adoram ídolos mistos de homem e de mulher, e que correm rumores que o Papa os vai considerar heréticos, pelo que nos convoca para uma reunião a fim de se discutir a culpa dos templários. A outra carta é de Eduardo II, rei de Inglaterra. Propõe-nos, tal como fez aos reis de Leão, Aragão e Castela, um acordo para a defesa dos templários contra a política do rei de França. Nós, hospitalários, tudo fizemos para que a Ordem do Templo aceitasse a união entre as nossas ordens. União que seria bastante proveitosa para vós, uma vez que as terras e possessões templárias passariam para a Ordem do Hospital. A Ordem Templária ainda tem uma missão a cumprir. A Terra Santa está nas mãos dos infiéis. Já não há razão para a sua existência. Não só se tornou desnecessária, tornou-se redundante. Que sabeis vós da nossa missão para a síntese e origens da nossa extinção? O rei de França tem toda a razão quando vos acusa de terem supliciado Cristo pela segunda vez. Será que a vossa missão aqui nas cortes de El Rei Dom Dinis é adorar ídolos e repudiar, tripudiar e cuspir na cruz de Cristo? Essas a ordem do palavras templo tem de ser banida. Palavras aleivosas ofendem a minha ordem e é o rei de Portugal. Ofendidas com todas as ordens pela vossa conduta. Negais que os templários defendem uma unidade de seitas, raças e religiões. Aquilo que vós pretendeis é a fusão das religiões cristã, islâmica e judaica. A nossa intenção é lutar por um mundo de paz e concórdia entre os homens. Paz e concórdia para os infiéis. Deus clama pelo seu extermínio. Deus clama pelo extermínio da Ordem do Templo. Desaparecerá da face da terra, apesar da resistência de certos monarcas ocidentais. Mas ficai cientes que defenderemos com a própria vida o bom nome dos Templários. Senhores, quem ousa invocar Deus para uma escaramuça entre ordens? Senhora, aqueles contra quem lutamos não passam de heréticos.
Senhor hospitalário, só o Papa pode decidir das heresias e vós não sois o Papa. Senhor Templário, a vossa vida foi-vos concedida por Deus, não a desperdiceis em escaramuças inúteis. El Rei é livre de ouvir todas as razões e decidir como entender mais justo. No meu reino de Portugal, a ação dos templários tem sido meritória. Sei que assim o pensam o rei de Inglaterra, Eduardo II, e o rei de Aragão, meu sogro. Não vejo razões para me apressar a tomar o partido do rei de França. Esperaremos pela decisão de Sua Santidade o Papa. Podeis retirar-vos. Nada farei contra a ordem do tempo, enquanto não for condenado por Sua Santidade o Papa. Mas o que fará a vossa Majestade se isso vier a acontecer? Não será perigoso para Portugal fazer cumprir os desejos de Sua Santidade e entregar os bens do templo aos hospitalários? Ficarão demasiado poderosos. Tendes razão. Os seus bens e propriedades terão de passar para a coroa. Talvez haja uma outra solução mais facilmente aceita pela Igreja, Majestade. A fundação de uma outra ordem, inteiramente portuguesa, com sede em Portugal. A Igreja teria a sua ordem e seríamos nós a controlá-la. E os templários que aderissem a ela poderiam prosseguir a sua missão. E de que missão falais, senhor? A dar novos mundos ao mundo, estimulando o contacto entre as suas desvairadas gentes e unir todos os credos numa religião sem credos, que haverá o nome de Quinto Império. Belo sonho esse. E como faríamos isso? Com isto. Os portugueses, senhora? Mas por que milagre? Não é milagre, senhor. É um recurso posto à vossa disposição. Mas, senhora, bem diferente é este mundo daquele que conhecemos hoje. Com uma frota, poderíamos rodear este ultramar e chegar a outras terras. Mas onde iremos arranjar essa frota? Tanta madeira será necessária que não deixará de voltar suspeitos à nossa procura. E se tal frota já existisse? Como, senhora? As naus templárias escaparam de França e vieram ocultar-se no sul de Portugal. A novela ordem seria uma plantadora de naus. De naus a ver no mar futuro. Senhora, vou dar recado desta nossa intenção. Ele aceitou. O meu senhor Dinis é um visionário. Sim, senhora. Disso não podereis vós ser acusada. Estou tão feliz, Fatassa. Vamos ver o mundo. Vamos.
Nuno Álvares Pereira. Recebi recado do Dom Abade de Alcobaça. Tudo está preparado. Os celeiros vão abastecer a hoste em Alesbarrota. Ele arregimentou centenas de paisanos dos Coutos para cortar troncos para erguer paliçadas, para cavar os fossos e covas de lobo, às centenas, tudo disfarçado com mate rasteiro, para servir de estorvo a quem vem atacar. Mas tudo terá de ficar a recato. Não se pode saber que Alcobaça e a Ordem de Cister tomaram lado nesta guerra. Por isso vais ter que dizer que foram os teus homens que prepararam o terreno. Mas como? Não teríamos tempo para tal numa noite? E onde arranjaríamos tanta pá e tanta enxada? Nunca vão acreditar. Vão acreditar, acredita. Há crenças para tudo. Os paisanos dos Coutos irão rodear Alesbarrota e recolher os vencidos, ou dar às de Vila Diogo se acontecer os castelhanos levarem a melhor. E o sítio, como é? O chamariz é no cimo de um monte virado a norte. Está mesmo de frente para a estrada que vem de Leiria. O sítio é tão bom que eles não nos vão poder dar batalha. Têm que desviar e rodear-nos. É nessa altura que viramos a oeste para sul, ficando no cimo de uma planura, ladeados por dois ribeiros, e eles vão ter que perfilar pelo meio. Então, mas assim vão arrasar-nos. É nesse terreno que estão os fossos e as covas de lobo. Os cavalos vão cair e atulhar-se uns em cima dos outros. E em Abrantes, o que aconteceu? Dom João reuniu anteontem o Conselho em Abrantes para decidir entre travar batalha campal contra o rei castelhano ou fazer guerra guerrilhada até Sevilha. Muitos levantaram a voz a defender a guerrilhada porque, diziam eles, assim que o rei de Castela soubesse da manobra, teria de socorrer a sua cidade. Ainda lhes perguntei o que iríamos fazer a Sevilha. Cortar duas oliveiras podres. E Sevilha não é uma aldeola. Os da região haveriam de defender a sua terra. E o que diriam os de Lisboa ao saber de tal manobra, se não tê-la por uma cobardice? Por tal, fui a favor da batalha campal. Ou se joga tudo numa cartada ou tudo estará perdido. Dom João começou a hesitar, não me apoiou e eu perdi a paciência. Levantei-me e disse, daqui por diante, fazei como quiserdes que eu não cuide em vos voltar a falar. E agarrei na minha gente e meti-me a caminho aqui de Tomar. Ontem Dom João mandou-me voltar ao Conselho a Abrantes e eu mandei dizer que não sou homem de muitos conselhos e que o meu já estava tomado. Dar batalha ao rei de Castela e que desta resolução não tencionava mudar. E se o rei quiser vir também, ele que me mande dizer que aqui em Tomar o aguardarei. E ele virá? Mandou recado para nos encontrarmos aqui. Nuno! Que vida a vossa, majestade! Não quereis arriscar um caralho? Nem se aguentar a vossa espada? Nem entusiasmar o vosso coração? Mas sabeis atuar no vosso conselho como se estivesseis num circo? As ideias que de lá saíram estão tão mortas como o interior do vosso coração. Não gostarias de ver um Portugal mais forte e vibrante?
onde se possa viver com dignidade e determinação. Gostaria muito. E de ter um porco falante e um cão que fizesse omeletes. Mas irei morrer desiludido. Bem, é uma ambição. Morrer desiludido. Desconfio que o ireis conseguir. Álvaro Pais, que surpresa ver-vos aqui. Onde mais poderia estar, majestade, se não a defender o meu país? Nuno, ponderei sobre a situação e sobre o que alcançaríamos. E de que adianta acreditar em algo se não ireis fazer nada para o conseguir? Só a ação e a paixão o permitirão. Estamos a falar do impossível. Por que pensas que te impusemos nas cortes de Coimbra? A ti que és o troca-tintas! Porque à monarquia só os filhos de algo interessa. Mesmo que bastardos. Não te amofines. Também eu sou bastardo e meu pai era arcebispo. Nuno! Eu não faço a diferença, Nuno. Eu não sou capaz. Eu vi um homem pequeno e imaginei algo maior. Peço desculpa, majestade. Porquê é que és tão obstinado? Porque é preciso cumprir Portugal. Cumprir Portugal? Executar o projeto templário. Dar novos mundos ao mundo, estimulando o contacto entre as suas desvairadas gentes e unir todos os credos numa religião sem credos, que haverá por nome o Quinto Império. Mas os templários acabaram há muito. O meu bisavô, El Rei Dom Dinis, o melhor que conseguiu foi que tudo ficasse para a coroa que ele inventou. A Ordem de Cristo continuou o projeto. Mas assim como é que vamos conseguir vencê-los? Nós somos mais de 30 mil homens. Eles são mais de 30 mil homens. Nós nem 6 mil somos. Mas temos outras vantagens. Como? O terreno está armadilhado e é como se fosse um funil. A cavalaria deles vai ter de enfileirar para nos atacar. Colocamos de um lado uma ala de archeiros escoceses com o seu longbow. Longbow é um arco escocês da altura do homem. Dá tanta força às flechas que elas são capazes de atravessar as armaduras dos cavaleiros. E são tão rápidos a disparar que antes da primeira atingir o alvo, já a segunda vai no ar. Do outro lado, para formar o quadrado, colocamos uma ala de namorados. Namorados de quem? Nunca ouvistes falar dos Cavaleiros do Amor? Sim, esses trovadores do amor espiritual que amam sem usar a carne. Na verdade, amor em perfeito anagrama inverso diz Roma, de modo que os fiéis do amor são os infiéis a Roma. E onde é que os arranjaram? Aqui em Tomar, na Ordem de Cristo. Mas assim todos saberão que a Ordem de Cristo combate ao nosso lado. Por isso se chama a ala dos namorados. A Ordem de Cristo não pode correr o risco de que esta guerra aniquile o seu projeto. Os jovens cavaleiros do mar estão dispostos a dar a vida pelo Quinto Império. Por que é que não disseste nada disso em Abrantes? Com a fuga de informação que por lá havia, melhor seria ter mandado recado direto a Dom João de Castela. Temos de nos preparar. Temos de sair amanhã, sexta-feira, sem falta, em direção a Orém. Mas para que é tanta pressa? Para podermos chegar a Porto de Mós no sábado e descansar a Hoste no domingo. Dom João de Castela sairá de Leiria na segunda-feira e temos de lhes cortar caminho em Alcobaça e fazer batalha em Algesbarrota. Mas eles são tantos. Senhor, cedo muito forte e nada temeis em relação à quantidade. A única coisa que deveis recear é o trabalho que ireis ter em matar tantos quantos são. Parece que deste jeito não podeis retirar senão honra. Se acertar de vencer, seremos dos mais honrados homens que no mundo houve. Se pelo contrário formos desbaratados, seremos dos mais honrados vencidos que nunca no mundo foram. Se ganharmos isto, quero que a coroa controle a Ordem de Cristo. Quero um filho meu a governá-la. Et verbum caro factum est. Muito caro feito é este. Não, meu senhor, e a palavra se fez carne. Álvaro Pais, sois descendente de Golim Pais? Ainda que o fosse, não o revelaria.
será para sempre lembrado como um homem ilustre e bom. Amém. Que Deus proteja a alma de El-Rei Afonso V. As exéquias do rei foram preparadas para amanhã. A urna do Duarte partirá a caminho do mosteiro de Santa Maria da Vitória para o eterno repouso. Minha Senhora Dona Leonor, faremos um levantamento público do novo rei no convento de Cristo, aqui em Tomar. Sabeis que o testamento del rei Dom Duarte me dá a regência do reino e a tutoria do meu filho Afonso. E esclarece que o devo fazer sem ajudas. Grande desilusão terá o meu irmão, o infante Dom Pedro. Ele contava ser o regente? Sim. Pela norma da sucessão, no caso da minoridade do monarca, seria o tio mais velho a assumir a regência e teria 9 anos para tal, até o meu filho assumir o trono quando fizesse 14 anos. Não é exatamente assim. Tem sido usado em outros reinos, mas não é norma bem definida em Portugal. O infante Dom Pedro não vai desistir da regência. Movimentará as cortes e a vontade do povo tem muito poder. Desde o que aconteceu no tempo do meu sogro, Dom João I, foi o povo que o impôs como rei. Não quero outro João das regras a perorar. Quero-vos do meu lado, Senhor Infante Dom Henrique, como eu estive do vosso quando me pediste ajuda para convencer uma marido a atacar o infiel no norte da África. Ajuda bem ressarcida, pois tomei por herdeiro o vosso filho mais novo, Fernando? Sim. Será Duque de Viseu, Senhor da Covilhã e Governador da Ordem de Cristo. Mas aí é que a peça impeça. Como, senhora? Sabeis bem melhor do que eu do secretismo que a Ordem que governais mantém nas suas aventuras náuticas. É verdade. São eles que decidem tudo. Não me aceitaram como cavaleiro. Usufruo das rendas e não sou achado nas decisões. Construíram um bairro de judeus e uma rua de boinhos e um açude no rio. E nem me respondem quando quero dispor das tensas para voltar à África. Fiquei do meu lado e vos provarei de homens e bagagens para o vosso não cristão anseio. Asseguro-vos, senhora, que cumprirei escrupulosamente as vontades expressas pelo meu falecido irmão, El-Rei Dom Duarte, no seu testamento. Muito me aprazará ouvir-vos dizer isso nas cortes que vão fazer-se. Está a conversa com o nome da Leonor. Andas a espiar-me, Pedro? Eu não te espio, Henrique. Espio as manobras da nossa rainha. Nada de relevante. É uma dama entristecida. Lamentos apenas. E para que disse isso? Veio pedir compreensão e ajuda para a difícil circunstância em que se encontra. É uma mulher amargurada com a desdita que o destino lhe reservou. Ajuda. A essa amargurada mulher foi entregue a regência do reino e a educação do Afonso V. Ou seja, tudo. O nosso destino está nas mãos de alguém que não ama o povo, não é amada pelo povo e tem familiares poderosos com uma ambição desmedida sobre as terras dos outros. Preciso saber quem apoias. Apoiarei quem me apoiar a voltar à África. Suponhamos que voltas à África e conquistas Tanger.
Tanger é uma empresa imensa. Acudiram mouros desde a Berbéria até Meca. De sitianos passamos a sitiados. E corremos o risco de perder Portugal e não ganhar a África. Mas não anseias ir libertar o nosso irmão Fernando? Os mouros trocá-lo-iam facilmente por Ceuta. E Ceuta traz-nos mais dos sabores que ganham. É um enorme servidor de homens e dinheiro. Mas o que tens em mente? Abandonar a Praça Marroquina? A questão deve ser posta ao invés, Pedro. Eu tenho outra opinião. É o comércio que traz a riqueza aos povos. O mar é imenso. Devíamos segui-lo e navegá-lo por onde nunca ninguém navegou. Dizem que há uma imensa mina de ouro para lá do Bujador. Sempre podemos ir buscar esse ouro por terra. E como atravessaríamos aquele imenso mar de areia? Cavalos não é possível. Faríamos excursões de camelos. Os mouros jamais abandonarão o anseio de reconquistar a Ibéria. Cabe aos portugueses defendê-la. São eles ou nós, Pedro? Henrique, por vezes eloquência não basta. É preciso encarar a realidade. Mas esta é que é a realidade. Não, Henrique, não é. A realidade é que o empreendimento iniciado pela Ordem de Cristo jamais terminará. E tu, enquanto governador da Ordem, tens uma opção. Ou me apoias em todos para regente do reino, ou a Ordem de Cristo prescindirá de ti enquanto governador. Mas foi o nosso pai que me nomeou como governador da Ordem. Eles não podem desobedecer uma nomeação régia? Não precisam desobedecer. Basta-lhes prescindir de ti. Que opção farás? Não entendo como podes duvidar da minha lealdade. Nesse caso, basta exibi-lo em cortes. Juro-te, irmão, eu estou do teu lado. Madre. Quando pagaste para envenenar alguém? Madre, como disseste? Antes estivesse louca. Madre, Deus e Santa Maria, eu não fiz nada. Ao rei Dom João II, na idade da fonte coberta, bebeu água e de repente começou a sentir-se inchado. Os físicos conseguiram tratá-lo, mas o pequeno maior e o pequeno pequeno morreram. Confirma que a água é veneno. Madre, o rei Vermelho vai ser cuidado. Meu burro! É o rei esperto como é, vai somar 2 e 2. Vai descobrir tudo. E que vai ele fazer? Vai mandar matar como fez ao meu irmão Diogo? Antes de dar ele do veneno. Pode não te mandar matar, mas agora vai legitimar o seu filho Dom Jorge e deixar-lhe o trono. Eu imbecil. Mas esse filho Dom Jorge é filho bastardo. Em Portugal o povo manda muito e põe no trono o
rei quer quando não há legítimo. Pelo que aconteceu no tempo de Dom João I. Se Dom João II, entretanto, morrer sem deixar testamento, o povo procurará quem quiser. Não serás como um herdeiro, pode crer. A rainha Leonor de tua irmã fez Elmeiro prometer que tu serias seu herdeiro, mas Elmeiro precisa estar vivo para julgar o povo. Tenho esta esperar-me lá, que ele me entregou quando me fez herdeiro. Sabes o que é que o Duque de Bragança disse quando soube disso? Melhor fora que lhe desse uma espada. Urge que te canses. Vou pedir a mão da infanta Joana de Castela para ti. Mas há só uma mulher com quem ir a casar, e não é essa tal de Joana. A princesa dos cabelos dourados não quer casar contigo. Quero eu casar com ela? Quando o herdeiro do trono, o príncipe, meu sobrinho, morreu daquela queda de cavalo em Santarém, a viúva Isabel da Paz não estava empunhada e partiu de imediato para Castela. Quando lhe propuseste casamento, ela disse que só te aceitaria se todos os judeus em Portugal fossem saídos e tinhas de lhe prometer a alguns que pedassem se executaria neles a lei e como ideias merecem. Como se os judeus fossem simplesmente uma raça alegre. Madre, seria exatamente o que fazer na altura certa. Conversão começada por toda a parte. Teremos imensos cristãos novos. Manuel, meu filho, não desgraces o reino por causa de umas saias. Mulheres há muitas, mas reino só tens um. Ora, prezada madre, será em meu tempo que chegará a ilha, será em meu tempo que se mostrará o Brasil. O meu reinado é que ficará na história como mais venturoso. Vou mandar fazer obra, tanta obra a meu gosto, que o meu nome dará luz ao meu estilo. Manuelinho, sabes como é que a mãe dela, a Isabel Católica, lhe chama? A minha sogra. Sempre tenho curiosidade em saber porque é que as mulheres tinham estas suas longas sábias. Imaginei muita coisa, mas nunca que fosse o céu. Madre, eu sei o que faço. Não sabes, não. Porque raciocinas com aquilo que eu não te digo, em vez de usar a cabeça. Ah, eu não quero mais conselhos vossos. Acabou. Estou farto. Eu é que vou ser rei. Não queres os meus conselhos, mas aceitas os caprichos absurdos de uma mulher que não te quer. Madre, ela é herdeira dos reis de Castelo e Aragão. E eu quero ser o rei de toda a Espanha. Eu quero ser o imperador do mundo novo. Vai dar-te apenas vai dar. Que andas tu buscando? 1000 coisas ando a buscar. Queres nome, cavaleiro? Eu em nome de todo mundo. E o meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro. E sempre nisto no fundo. Eu em nome de ninguém. E busco a consciência. Esta é boa experiência. Escreve isto bem. Põe aí bem declarado. Não te fique no tinteiro. Que ninguém busca consciência e todo o mundo de dinheiro. E agora que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu vi tudo que Deus manda que toque com ela já. O tradição nos acude. Escreve logo e a fundo. Que busca honra a todo o mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro homem que esse? Busco mais que
Escreve mais. Que tens sabido que querem em extremo grado todo o mundo ser louvado e ninguém repreendido. Buscas mais, amigo meu? Busca boa vida. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Escreve lá outra sorte, muito garrida. Todo mundo busca boa vida e ninguém paga o que deve. Gil Vicente, por que trazes esses bonecos para o altar? Perdoai-me, senhora Dona Rainha Velha, eu estava a ensaiar e jogava-me sozinho e... E que nome dás a essa representação que fazes? Teatro, senhora Dona Rainha. Velha serei, mas sabes bem que eu nunca fui rainha. Vós, senhora, sois mãe da rainha de agora e sois mãe do rei que virá. Empregaste a senhora rei Dom João II, ele elaborando na governança de Portugal. E vós, na ordem de Cristo, que melhor estilo podia ter Portugal? O Papa otorgou-me a governação da ordem de Cristo. Nada me restava se não vos ouvir. Com isso dizeis muita verdade, senhora Dona Rainha Velha. Não é como o cronista do rei, Rui de Pina, que diz que foi ao rei Dom João II, que foi a Alcácer assinar o tratado que dividiu o mundo em dois pelos mercenários, com a rainha Isabel Católica. Mas quem não acha que fosteis vós? Aldrabão. Cala-te, Bronze. Sabes bem que esses ditos só causam uma desgraça: a inveja. Veio-se murmura que os 19 anos antes de Colombo chegar às Antilhas, faz agora 3 anos, foram navegadores vossos lá e mapearam as costas de norte a sul. E foi por isso que ele revelou João II, no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo de norte a sul, para que Portugal ficasse com aquilo que chamam os Brasis. Como sabeis tudo isso? Pelas orelhas, senhora Dona Rainha Velha. Recados, Gil Vicente. Recado. Sabemos muito bem que o rei exige segredos sobre esses assuntos. Não te esqueças que a prudência é o melhor auxiliar da respiração. Bem, eu tenho em mente um alto, em que a barca do inferno espera pelas almas e as bará todas, menos o parco, o Joana e os cavaleiros de Cristo. O verdadeiro sonhador faz muito do nada e só consegue com um trabalho árduo. Mas escreve, Gil Vicente. Escreve porque só o que é escrito é que vence o tempo e fica além da memória. Podes contar com a minha proteção, Gil Vicente. E agora vai fazer teatrizes para o outro lado.